Continuando aqui, exarando agora os nossos boletins de ocorrência nas últimas 24 horas em termos de 10º BPM. Só faltavam 3 e a gente passa a divulgar nesse momento. BO 13.41.908, usuário de entorpecente, a guarnição de RP1 estava patrulhando quando visualizou 2 indivíduos que caminhavam juntos em atitudes suspeitas, demonstrando nervosismo ao perceberem a presença da viatura, separando-se e mudando bruscamente de direção na tentativa de se distanciarem do ângulo de visão da referida guarnição. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem policial, procedendo-se à busca pessoal nos 2 indivíduos. Durante a revista, foi localizado em um dos bolsos da vestimenta de um deles um invólucro contendo uma substância de cor, textura e odor, característicos de maconha, sendo 26 papelotes fracionados, aproximadamente 17 gramas. Indagado, o indivíduo confirmou tratar-se de substância para consumo próprio. Ao ser questionado se possuía mais substâncias sob sua posse, respondeu negativamente, alegando ser usuário de entorpecentes, porém possuía somente aquela quantidade que portava no momento. O outro indivíduo não possuía nada de ilícito em sua posse, mas foi conduzido ao CISP de Palmeira dos Índios, um local com internet estável, para ser ouvido como testemunha na confecção do TCO em desfavor de seu amigo. Diante dos fatos, foi confeccionado este termo circunstanciado de ocorrência em desfavor do autor. O indivíduo não apresentava mandados em aberto e foi liberado após a conclusão dos procedimentos. Cumpre destacar que o responsável era pessoa analfabeta, motivo pelo qual foi necessário registrar uma assinatura substitutiva realizada por uma testemunha escolhida pelo responsável, que confirmou a fidedignidade do ato. Dessa forma, garantindo a autenticidade, bem como o consentimento do analfabeto, após a conclusão dos procedimentos, a guarnição retornou ao patrulhamento ordinário. O fato foi registrado às 11h59 desta sexta-feira, 18 de julho, no Conjunto Sebastiana Gaia, em Palmeira dos Índios. Destaca o BO 13.41.998, cumprimento de mandado judicial. Por volta das 16h30 do dia 18 de julho do ano em curso, a Guarnição Rural 1, juntamente com a Rural 2, foi incumbida de realizar mandado de busca e apreensão em Palmeira dos Índios. Ao chegar na residência, foi comunicado que se tratava da PM. Entretanto, mesmo com a verbalização, não houve resposta por parte dos moradores. Ainda do lado de fora da residência, olhando por cima do muro, em um beco, foi possível avistar um indivíduo de camisa amarela tentando se evadir pelos fundos da residência. Momento esse que alguns militares contornaram a residência com o objetivo de interceptá-lo e outros militares forçaram a entrada na residência. Os militares que estavam fazendo o entorno da residência verificaram quando o indivíduo pulou o muro da mesma e tentou empreender fuga. Momento esse que a AGU conseguiu interceptá-lo e encontrou ao seu lado uma sacola com cerca de 206 gramas de crack em formato de pedra e dividido em diversos pedaços. Enquanto isso, os outros militares realizaram a entrada forçada na residência, substanciado pelo mandado de busca e apreensão, e devido à negativa de abertura do portão, ao adentrar a residência foram encontradas 2 pessoas na sala da mesma e ao redor alguns papelotes de maconhas. Após uma perícia minuciosa, foi encontrado embaixo do sofá uma sacola com cerca de 590 gramas de maconha. Em seguida, foi realizada uma busca nos outros cômodos da residência. Em um dos quartos, embaixo da cama, foi encontrado junto com eles uma sacola e cerca de 88 gramas de cocaína. Após finalizada a busca, não foi encontrado o alvo principal e nada mais de ilícito foi encontrado. Seguindo os trâmites legais, foi colhido a assinatura dos indivíduos que estavam na residência e entregue cópia do mandado de busca e apreensão. Finalizado a busca e a apreensão, os 4 indivíduos foram conduzidos à 5ª DRP. Os indivíduos foram deixados na delegacia sob a custódia da Polícia Civil e, segundo o entendimento do delegado de plantão, as condutas foram tipificadas como tráfico de drogas e associação para o tráfico. O fato foi registrado às 16h52 do dia 18 de julho, no bairro Alto do Cruzeiro, município de Palmeira dos Índios. E fim dos boletins de ocorrência com o BO 13.42.091.
porte de arma branca. O efetivo do Tático Rural 1 realizava rondas na rua José Pinto de Barros, centro da cidade de Palmeira dos Índios, quando se deparou com um indivíduo que trajava bermuda branca e camisa preta, que ao ver a guarnição acelerou os passos e era visível que portava algo na cintura. Quando a guarnição verbalizou, o indivíduo já informou que estava com a faca em sua cintura. A AGU procedeu com a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado. Vale ressaltar que o ocorrido foi por volta das 20 horas e o indivíduo, além de estar com a aparência que tenha ingerido bebida alcoólica, ele estava se dirigindo para um bar para ingerir ainda mais bebida, segundo o relato do próprio cidadão. Ao ser questionado, ele confirmou que era sua e que havia encontrado-a no chão momentos antes de ser abordado. Informou ainda que estava naquela região, pois estava se deslocando para um bar nas imediações. A guarnição procedeu à elaboração do termo circunstanciado de ocorrência em desfavor do indivíduo por porte de arma branca e após isso ele foi liberado. A arma também foi apreendida e recolhida ao CISP de Palmeira dos Índios. O fato foi registrado às 20 horas e 18 minutos do dia 18 de julho no centro da Princesinha do Sertão. E agora a gente passa a narrar todas as ocorrências em termos do nosso estado de Alagoas. Tudo aquilo que aconteceu no cenário sombrio da criminalidade e dos acidentes. Começa discorrendo que homem desaparecido há 3 dias em área de mata, ele é resgatado em Murici. Um homem de 51 anos desaparecido desde a última terça-feira, 15 de julho, foi encontrado ontem, 18 de julho, em uma área da mata na zona rural de Murici, interior de Alagoas. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do nosso estado com o apoio da equipe AR União, que mobilizou 2 viaturas e 6 militares. De acordo com a informação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, a vítima, que é paciente psiquiátrico, havia tido um surto e se deslocado até uma área de difícil acesso, próxima ao antigo lixão da cidade. Após 3 dias exposto a condições adversas, o homem foi encontrado com sinais de desidratação e uma suspeita de fratura no membro inferior esquerdo, possivelmente causada por uma queda da própria altura. A operação de resgate envolveu o deslocamento por terreno de mata fechada. A equipe realizou os primeiros socorros no local, imobilizou o membro afetado e fez o transporte seguro da vítima para a unidade de saúde. Exaro que após laudo da perícia, a Polícia Civil diz que não irá indiciar ninguém por acidente na Serra da Barriga. Após a divulgação do resultado da perícia no ônibus que caiu na Serra da Barriga em União dos Palmares em novembro do ano passado, deixando 20 pessoas mortas, a Polícia Civil decidiu por não indiciar nenhum responsável. A conclusão técnica é que não houve falha mecânica, restando assim somente a possibilidade de erro humano. Em coletiva realizada no final da manhã desta sexta-feira, 18 de julho, o delegado Dr. Guilherme Lusten explicou que agora a principal linha de investigação passaria a ser um possível erro de condução por imperícia ou até a própria imprudência do motorista. Para ele, diante dos fatos, dos depoimentos das testemunhas e das vítimas sobreviventes, os resultados de todas as perícias que descartaram a falha mecânica, trata-se de uma ocorrência de um homicídio culposo. Entre linhas, divulgo que polícia investiga a execução de homem em moto com filha de colo. A Delegacia de Homicídios da 6ª Região instaurou o inquérito para apurar o assassinato de José Antônio Vieira dos Santos, 28 anos, que aconteceu no início do mês no município de Anadia. No decorrer das investigações, a Polícia Civil apurou com testemunhas que no dia do crime, José Antônio teria agredido fisicamente sua companheira, que buscou refúgio na casa de familiares. Horas depois, enquanto pilotava uma motocicleta com sua filha pequena no colo, ele foi surpreendido por uma caminhonete. O veículo teria fechado sua passagem, forçando-o a descer da moto e colocou a criança no chão. Anuncio que réus em crimes de homicídio em Anadia e Teotônio Vilela são condenados pela Justiça. A atuação firme do MP perante o Tribunal do Júri, com o objetivo de apresentar provas e a conduta criminosa dos réus, que não podiam sair impunes dos julgamentos, convenceram os jurados e resultou na condenação de 3 acusados de homicídios essa semana nas cidades de Anadia e Teotônio Vilela.
Responsável por representar o MP nos 2 júris e pedir a condenação dos réus, o promotor de justiça, Dr. Magno Moura, meu professor, viu, diga-se de passagem, excelente constitucionalista, diz que o órgão estava servindo à sociedade combatendo o crime e buscando a justiça. O primeiro júri aconteceu na última quarta-feira, 16 de julho, em Anadia. Os réus, João Henrique Santos Barbosa e José Gabriel da Silva Duarte, foram condenados, respectivamente, a penas de 9, 6 meses e 16 anos de prisão pela morte de Erivaldo Dias dos Santos. E aí também tem a presença do doutor André Chalub, que é radialista, que é defensor público, esse o primeiro do lado esquerdo da foto. Que foto legal essa, tá? Defesa, acusação, Ministério Público, Defensoria Pública, todos em o mesmo ato e ao final, né, todos se respeitando mutuamente. Isso é muito bonito de ver, principalmente quando a gente fala aqui de tribunal do júri. Informo que Justiça condena a faculdade por irregularidades em curso de Pedagogia e Teologia. A primeira Vara Federal de Alagoas condenou a Organização de Ensino Superior Anchieta, a OESA-FAR, ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais aos estudantes que usaram pedagogia e teologia no município, que cursaram, aí tá certo, pedagogia e teologia no município de Peneda, em Alagoas. A faculdade teria ofertado os cursos de maneira ilegal, sem autorização para funcionar, e os diplomas emitidos não possuíam validade oficial. O processo ajuizado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas foi remetido à Justiça Federal devido à competência da União para autorizar e fiscalizar cursos superiores. A partir deste momento, a Defensoria Pública da União, a DPU, passou a atuar no caso, representando o interesse coletivo dos estudantes prejudicados. Segundo os autos, os alunos foram enganados por uma estrutura fraudulenta de ensino que envolvia a OESA, FAR e outras entidades, como o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Religioso e Cultural, o IDERC, a Fundação de Ensino Superior de Olinda, FUNESO, a União de Escolas Superiores, UNESF, a Sociedade de Ensino e Tecnologias Limitada, INET, e Proex Nordeste. Essas instituições não possuíam autorização válida do MEC para funcionar presencialmente ou à distância. Ainda assim, ofertaram cursos, captaram alunos, cobraram mensalidades e emitiram certificados sem valor legal. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final em tudo aquilo que aconteceu no cenário da criminalidade, dos acidentes, dos acontecimentos na esfera policial dentro do nosso estado de Alagoas. E é claro que o maior, mais completo relato vocês só vão conferir e encontrar aqui, no Embalo Total, na Rádio Palmeira FM 104,1, com essa radialista e comunicadora que vos fala, comigo mesma, Aline Canuto.